Romanos capítulo 10, versículo 1 em diante. Meus irmãos, desejo de todo o coração que o meu próprio povo seja salvo, e peço a Deus em favor deles, porque eu sou testemunha de que eles são muito dedicados a Deus. Mas a dedicação deles não está baseada no verdadeiro conhecimento, pois eles não conhecem a maneira como Deus aceita as pessoas, e assim têm procurado conseguir isso da sua própria maneira. Eles rejeitaram o modo de Deus aceitar as pessoas, porque com Cristo a lei chegou ao fim, e assim os que creem é que são aceitos por Deus. Pois o que Moisés escreveu a respeito de as pessoas serem aceitas por Deus pela obediência à lei foi isto: viverá aquele que fizer o que a lei manda. Porém, quando ser aceito por Deus por meio da fé, Moisés diz o seguinte: não fique pensando assim, quem vai subir até o céu, isto é, para trazer Cristo do céu. Nem pergunte quem descerá ao mundo lá de baixo, isto é, para fazer com que Cristo suba do mundo dos mortos. O que Moisés diz é isso: a mensagem de Deus está perto de você, nos seus lábios e no seu coração. Isto é, a mensagem da fé que anunciamos. 9. Se você disser com a sua boca, Jesus é o Senhor, e no seu coração crer que Deus o ressuscitou, Jesus, você será salvo. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. Porque as Escrituras Sagradas dizem: quem crer nele não ficará desiludido. Isso vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre judeu e não judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos os que pedem a sua ajuda. Como dizem as Escrituras Sagradas: todos que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. 14. Mas como é que as pessoas irão pedir se não creram nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? Como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? As Escrituras Sagradas dizem: como é bonito ver os mensageiros trazendo boas novas. Mas nem todos aceitam a boa notícia do Evangelho. Foi Isaías que disse: Senhor, quem creu na nossa mensagem? Portanto, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Santíssimo Deus, Pai eterno, Criador dos céus, da terra e de todos nós viventes, clamo ao Senhor, meu Deus, através do Teu Espírito Santo, inteligência e sabedoria, a pregar Sua palavra nesta noite em revelação, mas que toda a comunidade compreenda e entenda Sua palavra pregada nesta noite, através do Teu Espírito Santo também em revelação. Todo espírito de sono, perturbador, bata em retirada em nome de Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, é que eu te peço, Deus poderoso, e eu já te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Podeis assentar, pessoal. Glória a Deus. Uma passagem que Paulo está dizendo sobre os judeus, que a mensagem chegou até a eles, mas recusaram, que foi Cristo. Aí Jesus morreu, ressuscitou e os discípulos foram mandados. Pedro, mais alguns ficaram em Jerusalém para os judeus. Mas Paulo saiu na sua caminhada a pregar o Evangelho. E aqui ele está falando dos judeus, que eles eram praticantes, fervorosos, porque os fariseus eram assim, praticantes, fervorosos, mas da lei de Moisés.
E é o que Paulo estava explicando aqui. Eles praticavam, mas a verdade, eles recusaram a Cristo, o verdadeiro Messias. Por isso que Paulo estava falando sobre esse assunto. Mas eu oro para que chegue neles a verdade e eles se convertam. Mas Paulo estava falando aqui sobre anunciar o Evangelho. Aqui no final, a gente vai ver que como é que uma pessoa vai ficar sabendo de Cristo, do que Deus faz, ou que Deus existe, se não anunciar, se não falar, se não for pregado através de mim, através de você, aonde você estiver, aonde eu estiver, os coleguinhas, os colegas de trabalho, os coleguinhas, os parentes, os irmãos. Isso eles vão vendo na nossa vida dia a dia. A cada dia eles vão notando a diferença em nós, naquela conjuntura de vida que nós tínhamos junto com eles, nas suas festas, nos seus praticar, nas suas fofocas, nos seus conversares. Aí daqui a pouco começa a ficar ruim, né? A ficar chato, a ficar angustiante essas coisas. Então você vai ver que você se reúne, é só para conversas, fofocas, você reúne, é só para falar mal dos outros, você reúne, você não vê mais, sabe, gosto nessas coisas. Então você começa o quê? Começa a ser separado dessas coisas. Aí você começa a se juntar a quem? Aqueles também que foram separados por Deus dessas coisas. Então você começa a andar com aqueles que falam a mesma língua. Está entendendo, abençoado? Porque um cristão, quando ele se converte, não existe ele ficar na língua do mundo, convivendo com o mundo, sabendo que tem um povo salvo, que ele tem que andar junto. A sua linguagem é diferente agora. O seu modo de agir, de falar, porque nós falaremos Cristo, anunciaremos Cristo, viveremos Cristo, dormiremos Cristo, comeremos Cristo. Assim será. Por isso que esse é a orar sem cessar, é o viver a Cristo a todo instante da tua vida. Então Paulo dizia que os judeus, eles praticavam a lei a cada instante, mas eles eram fervorosos, mas na prática do que eles aprenderam. Aí Cristo veio, eles recusaram a Cristo. Aí Paulo veio, eles também recusaram a Paulo, porque Paulo era judeu, romano e fariseu, dominante da lei todinha, o estudo da escola de Gamaliel. Gamaliel era o que dava o estudo da lei mais importante aos fariseus. E eles recusaram ele também. Então ele saiu, aí deixou com Pedro, outros, a evangelizar lá. Ele falou: eu gostaria que o meu povo aceitasse, mas já que não vão, então ele fica, eu vou. Aqui ele estava falando para os romanos ali, os judeus que viviam em Roma, os judeus que viviam naquela parte. Ele estava falando sobre isso. Só que ele foi chamado para os gentios, para aqueles que não eram judeus. Então por isso que ele viajou muito a pregar o evangelho. Então Cristo mostrou para ele a graça totalmente que nós falamos ontem. Foi ontem, né? Que nós falamos, a minha graça te basta. Foi ontem. Então Cristo mostrou a graça para ele. Então ele viu que na graça não tem judeu, não tem negro, não tem escolha, não tem acepção. Mas ele diz que todo aquele que crê será salvo. Todo aquele que confessar que Jesus é o Senhor, glória a Deus. Salvo. Então não importa quem é que seja. Por isso que onde nós estamos, o Evangelho tem que ser anunciado. A palavra de Deus tem que ser mostrada. Como? Na sua vida, nos acontecimentos, nesse mundo. Está fácil de pregar hoje, irmão. Hoje está fácil de pregar a palavra. É só você falar: você viu lá o terremoto? É mesmo, né? Aí você entra falando sobre esse assunto. Você viu lá o vulcão? Você viu aquela guerra? Então é o assunto do mundo, é o momento. É a pregação do Evangelho, é isso aí. Como nós dizíamos uns tempos atrás, nós não temos nem que ficar falando sobre isso. É só mostrar o que está acontecendo, meu abençoado. Tudo o que está acontecendo está contido aqui dentro, que foi falado, anunciado por Jesus Cristo. Tudo que ia acontecer.
foi mostrado para João, algumas coisas foram reveladas para Paulo, algumas coisas foram reveladas lá no Isaías, nos profetas, já estão se cumprindo hoje em Daniel. Pensa, irmão, como que Deus já vinha preparando. Então hoje, não tem que ficar tanto assim, é mostrar o que está acontecendo. Então a pessoa ela tem que ver o que está acontecendo, para ela entender que há um Deus que falou tudo isso, está se cumprindo na face da terra, para que ela possa acreditar. Porque os olhos, a pessoa vai acreditar com o que os olhos veem. Então você prega a palavra de um Deus invisível, mas na sua vida não acontece nada, na sua vida está mesmo marasmo, você está no meio deles fazendo a mesma coisa, por isso que eles falam, você vem falar de Deus para mim? Você não muda, a língua é a mesma, o agir é o mesmo, o caminhar é o mesmo, não vai conseguir nada. Esse povo aqui, eles anunciavam o reino de Deus, por quê? Porque havia mudança, e o povo via isso. Quando Pedro chegou naquele tempo, disse assim, ó, grana, não tem não, mas o que eu te dou, em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta e anda. Aquele rapaz levantou e entrou para dentro do templo. Então, eles falavam, realmente mostra que esses estavam com Jesus Cristo. Porque eles haviam, e eles faziam, e eles viviam, e eles falavam em Cristo somente. Não tinha outras historinhas. Então a gente está no mundo, a gente está envolvido em várias, jogo de futebol, videogame, várias outras coisas, sinuca, essas coisas, né? Trucado, então a gente está envolvido, então a gente participava disso. Então a gente conversava sobre isso, tá entendendo, irmão? Mas quando a gente vem para Cristo, essas coisas não vão ficar lá. Agora eu vou falar de quem? Eu vou falar de Cristo, porque eu estou vivendo Cristo, falando Cristo, comendo Cristo, dormindo com Cristo. É isso aí. Então, o meu linguajar é outro agora. E as pessoas que você convivia lá vai ver isso. Por quê? Porque você foi separado. No meio deles, Deus te chamou, separou você. Agora te preparou, te ensinou, preparou, lavou, te fortaleceu para quê? Para você ir até lá agora e anunciar o reino de Deus. Foi assim que aconteceu com Paulo. Paulo ficou 9 anos sumido. Certo, meu irmão? E nesses 9 anos, Deus falando com ele, ensinando ele, limpando a mente dele para um novo coração, para a graça. Aí depois ele voltou lá. Mas chegou lá e não aceitaram. O Pedrão já estava lá, então fica vocês. Aí, aqui ele estava falando para ele, eu oro para que eles se entendam. Porque ele não pregava mais para os judeus, ele já estava pregando para os gentios. Ele foi chamado para isso. Por quê? Porque Deus tinha colocado outros para pregar para os judeus lá. Que era Pedro, João, aqueles outros. E mesmo assim teve a perseguição, teve tudo o que aconteceu. E Paulo estava pensando nos familiares, nos amigos. Ele sabe disso, a convivência que ele tinha com ele. Paulo era da alta sociedade, da alta roda, né? E ele fala, puxa, eles podiam aceitar, né, para serem salvos. Era isso que eles tinham esse sentimento. É o que nós temos. Poxa, eu convivia com os camaradas lá, pô. E Deus me chamou e, poxa, Deus podia salvar eles também. O que eu faço? Eu oro. E o dia que eu estou junto com eles, eu falo em Cristo. Você acha o quê? Que eu olho aqui, eu não vejo um familiar meu? Você acha que eu me alegro com isso? Eu me alegro? No meio de 10 irmãos que eu tenho, 200 sobrinhos, e tem neto agora, tem tudo aí, não acho uma alma aqui. Você acha que eu me alegro com isso, irmão? Vocês conhecem a vida da gente? É o nosso cantinho, sossegado, trabalhar nosso cantinho, por quê? Para não misturar. Mas o dia que dá chance a gente prega. Mas cadê? Vocês acham que eu não oro a Deus? Eu falo, meu pai, por quê? Eu gostaria tanto de ver minha família aqui, junto comigo, sabendo que pode morrer. Como o Vanderlei. Fui lá, preguei, anunciei, chamei, fui, trazia, vinha de vez em quando. Acabou morrendo. Quem eu coloquei na mão de Deus vai passar adiante. Você acha que a gente se alegra com isso? De saber, você olha aqui, não vê familiar seu aqui? E sabendo que estão todos se correndo aí fora? Sabendo que estão todos necessitados de Deus? Olha aqui, não vê um filho? Não vê uma filha? Ou não vê um pai? Não vê uma mãe?
né, um irmão, um sobrinho, que está lá nas drogas, na bebida, tudo, você acha que não dói no coração? Dói, porque a gente sabe, aquele que não crê em Cristo, não crê em Jesus Cristo, não será salvo. Então é isso aí que Paulo sentia também pelos familiares dele, como nós sentimos pelo nosso. De saber que os filhos estão perdidos aí no mundo, aí, jogados às traças. Se a gente pudesse acolher tudo, trazer, mas não pode. Tem vontade própria. Mas a palavra de Deus fala que nem todos aceitarão, irmão. Mas nós temos o quê? Já que nós cremos, Deus está conosco, nós temos que anunciar e pregar. Não importa quem. E onde você estiver, você tem que falar de Cristo. Você tem que falar de Jesus. Porque de repente aquela alma é o que Deus preparou para a salvação naquele dia. Então Deus não ajuda você somente para trabalhar lá. Tem 10 pessoas que vão trabalhar junto. E ali eles vêm falar do final de semana, das festinhas, do jogo de futebol, das coisas. Você entra no meio, pau tora, e você não fala uma palavra de Cristo. Você passou o final de semana na igreja. Você vem em 2 cultos. Deus falou com você. E você não abre a boca no meio deles, mas entra na deles, na piadinha, na fofoca, nas risadinhas. E não tem uma oportunidade de falar de Cristo. É porque tem vergonha. Vai ficar com eles. Você foi chamado para anunciar o reino. Por começar com babá, porque sempre vai entrar uma história que você vai lembrar disso aqui. Mas você viu o que aconteceu? Aquele lá, a palavra de Deus já falava sobre esse assunto. Aí você vai ser diferente, filho. Você não vai entrar junto com eles. Você vai ser diferente. Você vai mostrar e eles vão clarear, porque Deus prepara o terreno para você. Deus prepara as pessoas para você pregar. Deus prepara as vidas para você anunciar. E você fica calado. Aí Deus te tira daqui e põe em outra. Aí prepara uma pessoa lá e você não fala de novo. Deus te tira de lá e põe lá em outra. Você não fala. Vai chegar um dia que você será cortado. Porque você não fala. Você não foi chamado só para ficar. Não, você foi chamado para a obra de Deus. Para ser um obreiro do Senhor. Mensageiro da paz. Olha aqui, não foi o que Paulo disse? E como é suave sobre os montes os pés, e formosos os pés daquele que anuncia a boa nova. Diz que é bonito, né? Formoso é uma coisa mais que bonita, não é? Os pés daquele que anuncia. Por quê? Porque ele vem de uma forma maravilhosa anunciar o reino de Deus. Não que o pé é bonito, mas o caminhar dele é bonito. O agir dele é bonito, que anuncia o reino de Deus. Ele tem que viver. Para mim anunciar o reino de Deus para alguém, eu tenho que viver o reino de Deus. Senão eu vou pregar uma mentira, eu sou hipócrita. Por isso que fala que é formoso o pé daquele que anuncia as boas novas, o Evangelho de Cristo. Por quê? Porque ele vive aquilo que a palavra nos ensina. Para nós terminarmos, diz no 17: portanto, a fé vem para ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Então a pessoa ela vai crer quando você pregar para ela, quando você anunciar para ela, quando você testemunhar para ela o que Deus faz, o que Deus fez, o que Deus está fazendo. Está entendendo? Por isso que eu falei de mostrar o que está no mundo, de mostrar tudo que está acontecendo, é o que Deus está fazendo. E Deus tem tudo isso aí, está nas mãos dele, no controle. Essa semana virá. E o que nós vamos fazer? Vamos continuar no trabalhar, aí calado? Não. Não aceite passar um dia sem falar de Jesus para alguém, irmão. Esse é o Espírito que habita em vós. Esse é o desejo de cada um de você e de mim. Sempre tem a oportunidade de você falar de Jesus Cristo. Sempre vai ter a oportunidade de você falar de Deus para aqueles que estão sofrendo, para aquele que está angustiado, triste, está depressivo, está nas drogas, tem um casamento destruído, uma casa destruída, passando necessidade. E quanto? Está todos assim. Porque o mundo já no maligno, não tem felicidade, não tem alegria. Muitos vão chegar até você numa segunda-feira
na ressaca, angustiado, da loucura que fez no final de semana. Aí na segunda vem todo trincado, todo lascado. Aí você vai anunciar o reino de Deus. Por quê? Porque ele caçou a alegria. Ele procurou a felicidade nas coisas do final de semana. Nós viemos que adorar a Deus, buscar a Deus, porque é Ele que é a nossa paz, Ele é a nossa felicidade, Ele é o nosso Pai que cuida dos seus filhos, irmão. Glória a Deus não desampara. Você aqui está para a glória de Deus. Aleluia. Amém? Você foi chamado para a glória de Deus. Glória a Deus. Anunciar o reino de Deus nessa terra, alcançar vidas que estão sofrendo. Então nós somos chamados para isso. Não para condenar o mundo, como Jesus disse, mas para salvar aqueles que estão no mundo. Foi para isso que nós fomos chamados. Para amar aquele que não tem conhecimento da palavra de Deus, mas que Deus está preparando para que você anuncie as boas novas a eles. Aleluia. Amém, abençoado? Amém. Aplausos ao Jesus. Glória.